pequena, mas é uma variação exponencial. Muito grande, de 80 para 90 decibéis, há uma diferença muito grande. Quando houve essa mudança de 80 para 90, houve alguns estudo médico nisso, ou isso foi arbitrário? Isso não é arbitrário. Isso veio de uma... Isso foi copiado da lei de outra legislação dos Estados Unidos, que usou o padrão de 90 decibéis. Mas isso porque existem umas coisas técnicas de medição de ruído, onde entra uma coisa chamada coeficiente de dobra na medição de ruído, em que levaram esse valor para 90 decibéis. Tá? Mas isso é uma coisa específica de medição de ruído. Mas como não havia medições de dosimetrias de ruído, e você não podia exigir dosimetrias de ruído dentro, em períodos muito antigos, ficou sendo considerado um de 80 decibéis apenas. Tá? Embora a legislação trabalhista se falou em 85 decibéis. A MR15 falou em 85 decibéis. Mas lá usa um outro coeficiente de dobra, que é o Q, igual a 5, e esse aí usava o Q americano, que é Q igual a 3. Mas atualmente, qual é usado? Atualmente a norma de engenharia ocupacional número 1 da Fundacentro, que usa coeficiente de dobra igual a 3, utiliza o nível de exposição normalizado, tá? Que é uma projeção da dosimetria para a jornada efetiva de trabalho segurado, é uma coisa diferente do que é hoje. E o valor nível de teto é o 85 decibéis. Esta lei 9.032, de 28 de abril de 1995, ela é um marco, porque ela derrubou a concessão de aposentadoria especial por categoria profissional. Essa lei passou a condicionar a concessão da aposentadoria especial à comprovação de tempo de trabalho permanente, não ocasional e intermitente, em condições que prejudiquem a saúde, e não cita mais nos seus anexos as categorias profissionais. Uma outra pergunta. O empregado é obrigado a comprovar. A empresa que trabalha não é obrigada a prestar esse laudo ao INSS? Claro. Qualquer empresa tem que ter esse laudo desde essa época de 95. Se ela não tem o laudo, por exemplo, no nosso caso, a Petrobras, que eu verifiquei, trabalha há 25 anos no meu local. Eu verifiquei uma coisa. Por exemplo, quando começou a se fazer esses testes, para bater um pouco de se aposentou e continuou o ativo. Foi bem depois de 95, bem depois de fazer os testes. Então, como que ela vai comprovar o que ocorreu antes? Ela não comprova, ela não tem o teste. Como que é encarado isso? Como o segurado pode, sei lá, fazer alguma relação? Você vai ter essa resposta daqui a pouquinho, tá? Vamos ver aqui. Mais uma. Essas perguntas é exatamente problemática. Você me ajuda. Vou seguir para desinformação. A medida provisória 1523 de 11/10 de 96 determina, veja que a lei 9.032 não fala em laudo, fala em comprovação. Esta aqui fala em laudo. A partir desta data, há necessidade de laudo técnico. Anterior a esta data, você só pode exigir laudo técnico de um agente que você não pode imaginar a quantidade e o valor dele, que é o ruído. Se eu perguntar a alguém qual é o nível de ruído dentro dessa sala, ninguém vai me dizer. E eu não posso medir o ruído. Uma temperatura, eu posso botar um termômetro na parede, olhar o termômetro e olhar e anotar. Mas o ruído precisa de instrumentos específicos para medir o ruído. Então, esses instrumentos específicos para medir o ruído, é como dizer quantos decibéis tem aqui na sala. Então, é o único agente em que é necessário que a empresa tenha o equipamento de som. Tem um aplicativo aqui, está dando certeza. Quando eu estou falando, se eu parar de falar, você vai ver que fala 60 decibéis ou até menos, na hora do silêncio. Olha o silêncio. Mas, Olha aqui 57. uma dúvida aqui, é o seguinte.
o que a gente está conversando aqui é o seguinte: as empresas são obrigadas a fornecer um laudo técnico. Se a empresa não fornece o laudo técnico durante todo esse período e o INSS pede que no caso, o segurado tenha um laudo técnico, não deveria, entendeu, se julgar que, já que não existe laudo técnico, a empresa não prestou isso, ele continuou trabalhando na mesma área, fazendo as mesmas coisas, comprovadamente, claro. As condições seriam as mesmas. Deixa eu chegar, vou falar na frente. Então, a partir dessa data, tem que ter laudo técnico para todo agente, físico, químico, biológico. Aí, esse decreto aqui, de 18 de 11 de 2003, esse especifica como é que tem que ser feita a avaliação ambiental. Nenhum outro especificava. Esse aqui diz que as avaliações ambientais têm que ser feitas de acordo com as normas estabelecidas pela Fundacentro. A Fundacentro, ela emite normas de avaliação ambiental de todos os agentes. Poeira, ruído, agentes químicos, e tem normas chamadas normas de higiene ocupacional. Essas normas de higiene ocupacional, elas estabelecem como deve ser feita a avaliação ambiental. Como deve ser feita a avaliação ambiental do calor, do ruído, da poeira, seja lá do que. E a lei, esse decreto 4.048, diz que as avaliações ambientais deverão considerar a classificação dos agentes nocivos e emitir esses laudos de acordo com as normas da Fundação, normas e metodologia da Fundação. Isso é uma coisa muito importante, porque esses laudos não estão sendo emitidos de acordo com normas da Fundação. E quando chega dessa forma, a perícia médica do INSS simplesmente não pode analisar, porque determina que seja feito dessa forma. Se vê um laudo feito de uma forma diferente, uma medição feita de uma forma diferente, aquilo ali não vai bater com o que a lei está pedindo. Então o enquadramento não pode ser feito aí no caso. A empresa não fornece laudo de acordo com isso. Sim, isso acontece muito. Você não vou falar mais isso. Vou reflexo, vai chegar lá. E esta lei também diz que o laudo técnico deverá ser elaborado com observância de normas editadas pelo Ministério do Trabalho e dos atos normativos do INSS. Questiona-se muito. Norma do INSS não pode ser seguida porque é uma coisa interna do INSS. Só que a lei, a partir dessa data, diz que o laudo tem que ser feito de acordo com a norma do INSS. Então, cabe a quem elabora o laudo procurar saber o que o INSS exige que seja colocado no laudo. A partir dessa data tem que se exigir isso. A partir dessa data. Porque está lá na legislação. Vamos em frente. E o INSS tem a opção de normas. Várias normas que o INSS emite, muda, daqui a pouco vem outra e vai por aí afora. Desde 99, desde a publicação do decreto 5.3831, o INSS estabeleceu normas de avaliação de apresentadoria especial. A avaliação técnica não havia até 99. Ela foi determinada pelo decreto 3048 de 99. Então a perícia médica só passou a atuar na avaliação dessa disposição a partir desse decreto 3048. Bom, o que o perito analisa? Os documentos que trazem elementos para comprovação dessa exposição. Então, SB40, DISES, BE 5325, BSS 8030, DIBEM 8030, esses documentos aqui praticamente são as mesmas coisas, só mudam de nome de acordo com normas, instruções normativas do INSS. Laudo técnico e o PPP. Perfil profissional previdenciário. Ali é PPP, falhado ali, mas essa falha não é do... Não. Do projeto meio, é do projeto meio. Por favor, próximo. Bom, aí vão umas coisas. Um formulário de bem o SD40, que é a mesma coisa que isso aqui, ele tem que trazer informações que são indispensáveis para uma análise. Nome da empresa.
ramo de atividade que a empresa explora, endereço da empresa, nome do segurado, atividade profissional do segurado, setor onde ele exercia as atividades, qual setor de trabalho dele. Se ele trabalhou em vários setores, tem que ter, Para cada período, um documento diferente. Ele trabalhou 6 meses no setor, 6 meses com esse documento informando. O problema é que a Petrobras, lá eu trabalho no mesmo setor desde que eu entrei lá. Ela mudou de nome do setor várias vezes. Coloca uma observação embaixo. Este setor, embora tenha vários nomes, é o mesmo setor. O mesmo setor que teve vários nomes. Deveria colocar. Nossa, setor é o mesmo. Duração da jornada de trabalho, período da atividade. Vai passar. Localização e descrição do setor onde ele trabalha. Descrição do local onde os serviços são realizados. Deverão constar elementos necessários à caracterização de todos os ambientes em que o segurado exerce as atividades no período. Descrição minuciosa das atividades executadas pelo segurado. Deverá conter pormenorizadamente todas as tarefas realizadas durante a jornada interior de trabalho. Qual a importância disso? Vamos voltar aí ao ruído. Tem mais. O segurado trabalhou lá entre 1978 e 1990. Trabalhou 12 anos num local onde havia ruído. Nesse período, não havia nenhuma determinação de como esse ruído deveria ser medido. Nem na legislação proprietária, nada. Então, o que eu tenho daquela época? Laudos que a empresa pode ter, feito uma avaliação do ruído, ou laudos feitos pelas delegacias regionais de trabalho em ações de insalubridade. Então, a empresa pedia ao sindicato, o sindicato entrava na justiça, e o Ministério do Trabalho mandava lá um perito fazer uma avaliação ambiental para ver se havia ou não direito de insalubridade. Esses laudos trazem emissões de ruído. Esses laudos são aceitos. Esses laudos servem para uma análise. Agora, tem que trazer informações aqui a respeito das atividades do segurado, porque muitas vezes um laudo desse ele traz uma medida pontual de ruído. Medida pontual de ruído é aquela medida que eu chego com o aparelhinho e meço ali, dá o valor de ruído agora, nesse instante. Quando ele abriu o aplicativo ali do smart dele, ele viu ali que estava 70 decibéis. Na hora que eu falo, 70 decibéis. Na hora que eu cai para 60, 50 e poucos. Então, o valor de ruído, ele varia muito. Se o segurado trabalha em vários setores da empresa, e não num só, fazendo várias tarefas, e eu só tenho uma medida pontual de ruído, eu não tenho como dizer que ele estava exposto àquele ruído o tempo todo. O que acontece lá é que nós temos, por exemplo, nós temos vazamento de vapor direto. O dia que for fazer isso, uma medição, a Petrobras vai mandar sanar esse vazamento de vapor. E a gente ficou lá 5, 6 anos com aquele vazamento E o que de vapor. interessa é que faça isso. Porque o ruído é prejudicial. Não, o que interessa é que mas só que ele ela acabe com alguma O coisa. importante Esse é o mais importante de tudo, né? Não é receber uma aposentadoria especial doente. É receber uma aposentadoria saudável que não seja especial. Esse aqui eu acho que é o interesse de todo Só que mundo. eu estou falando, esse ruído é um ruído que está lá e não foi consertado. Teria que ser consertado. Agora, sindicato faz pressão em cima disso. Eu fiz curso de medicina do trabalho, eu sou médico do trabalho, eu fiz meu curso de medicina do trabalho em 1980 e 1981. Na época, quando eu estava fazendo meu curso, eu fui visitar uma empresa, uma cervejaria aqui no Rio de Janeiro. E lá havia um setor de engarrafamento. As garrafas que passam naquela esteira de engarrafamento fazem um barulho insuportável. Todos os trabalhadores ali estavam com o EPI pendurado no pescoço. Aí, questionamento de todos nós que estavam fazendo o curso. Por que esse pessoal não bota o EPI aí para diminuir o ruído que está ouvindo? Esse ruído insuportável que está aí. Resposta que foi dada para a gente em 1981, há 30 anos atrás. Porque se eles colocarem o EPI, eles perdem a insalubridade.
E eles preferem ganhar insalubridade do que usar o EPI. Como não havia obrigação de usar o EPI, a empresa não podia obrigar, todo mundo, por orientação do sindicato, que eles diziam isso pra gente, usava o EPI pendurado. Quer dizer, hoje, não se existe mais essa ideia. Você não pode pensar mais. Isso é uma coisa absurda. Isso é ignorância. Totalmente. Você tem que pensar hoje em acabar com a fonte do ruído. É a prevenção. Não interessa ter um cara saindo dali surdo. Então, tem que se pensar na prevenção e acabar com isso. Não é esse tipo de coisa que se fazia antigamente. O tempo passa, as coisas mudam, as ideias evoluem. Não são as mesmas, e ótimo que seja assim. O ideal é que um dia não houvesse mais a aposentadoria especial, porque isso significa que não tinha mais ninguém trabalhando em condições prejudiciais à saúde. Isso é que seria o ideal, não ter mais aposentadoria especial nenhuma. Então, por que a gente precisa dessa descrição? É porque se eu tenho uma medida pontual de ruído, se eu tenho alguém que trabalha num posto fixo de trabalho, ele não sai daqui, a fonte de ruído está aqui. Aqui está a fonte de ruído. Ele trabalha aqui do lado dessa fonte durante as 8 horas de trabalho dele, durante a jornada de trabalho dele. E eu tenho uma medida pontual de ruído aqui, isto vai valer. Agora, se ele é uma pessoa que trabalha em vários setores da empresa, e eu só tenho a medida pontual daqui e não tenho de lá, de lá, esta medida pontual não vai servir. Então, legislação da época. O que eu tenho é medida pontual. Quando tem a medida pontual. Então, cada caso é um caso diferente para ser analisado de uma maneira diferente. Então, um pode ter enquadramento, pode não ter. Mas tinha lá 90 decibéis, ele enquadrou um. Tinha 90 decibéis, ele enquadrou outro. Enquadrou aquele que, que tem alguma comprovação, que tenha... Por isso tem... Se ele me disser que trabalha o tempo todo ali, beleza, mas essa empresa tem que escrever. Cabe à empresa, cabe quem faz isso aqui, ó. É a empresa. A empresa tem que ser orientada, tem que ser voltada para preencher isso aqui de acordo com o que tem. Tudo isso aqui vem escrito. Tudo, se a verdade fosse dita, o senhor ia ver que as coisas estão. Mas só que, pelo fato de você ter que pagar mais, ela não eu bota de baixo ela não coloca. Se a empresa coloca coisas que não são verdadeiras, eu vou aqui, dizer mais. Eu tenho esse documento. Só que na hora que eu fui assinar, eu coloquei lá alguns outros termos, porque no nosso caso, não, teoricamente, outra coisa que tem direito seria ruim. Mas existem outros projetos do sindicato. Não, a legislação fala por favor, deixa eu continuar, cada uma vez. Existem outras coisas que a gente fala, por exemplo, a aposentadoria por reserva. Existem outros estudos, entendeu? Só que é o seguinte, pelo fato de eu ter que colocar isso lá, eu tive que tirar, porque senão ele não chegou lá. Eu tirei. Eu queria pelo menos um litro. Então, eu tô falando, é um lado muito fraco, o outro lado. Você vai ser. Porque a categoria eles têm que dar o preenchimento de um formulário. É isso que o colega falou, descrição de atividade. E assim, o que até mesmo no último boletim que nós colocamos foi dar atenção e escrever de forma minuciosa mesmo, né? Colocando todos os agentes, tudo que tem nesse preenchimento. Isso daí. Não, olha só. Não, isso aí é questionável. Não, ele não sabe o que é DAI, que é uma norma interna. Eu estou falando que isso é importante para o trabalhador para que ele já comece a formalizar a partir de então, ele está declarando. Se vai declarar, tenha atenção em declarar de forma minuciosa. É isso que eu estou falando. Porque o que acontece? Não, vocês não são nem obrigados a preencher, mas a princípio. O documento DAI, ele não serve como excesso, só serve o que está escrito ali. Sim, ele serve como prova. Tem que protocolar isso aí. Isso, ele tem que Não protocolar. pode ficar isso. Dá você mais tarde como um indício de materialidade, não que isso vai fazer com que você ganhe, mas como um indício de materialidade. É uma divergência que está no lado. Assinou na que é Olha, isso só serve por via judicial. Para vocês, via administrativa, o documento desse serviria para comprovar alguma coisa? Se ele levar esse DAI assinado pelo supervisor e tal, com as atividades que ele exercia, e o laudo administrativo fala uma coisa e o documento fala isso aí é muito a mesma coisa. Isso aí é uma coisa que eu estou falando que isso vai garantir. É um Essa é uma pergunta errada. Nosso problema está aí. É um indício de materialidade. Nós não temos a lógica
perito fazer a vistoria. Sempre bate nessa tecla daquela aula.